Boa noite, já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Os destaques desta sexta-feira. Em depoimento à Polícia Federal, o diretor do Banco Central, Ailton Aquino, afirma que o Master tinha apenas 4 milhões de reais em caixa antes de ser decretada a liquidação extrajudicial da instituição. Direto então para Brasília, a repórter Janaína Camelo com as últimas informações. Como é que foi esse depoimento? Bem-vinda, Janaína, boa noite para você. Muito boa noite, Thiago, para você, para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, Ailton de Aquino, ele disse isso porque chamou muita atenção, segundo ele, muito devido ao fato de que o Banco Master era considerado um banco de médio porte. Então, segundo ele, por isso, a liquidez ali deveria ser entre 3 bilhões, 4 bilhões, né? A liquidez a soma ali, ou pode ser o dinheiro em caixa, ou pode ser ativos que são facilmente transformados em dinheiro. A liquidez é a capacidade do banco de honrar com seus compromissos financeiros a um curto prazo. Mas Ailton de Aquino disse que no caixa do Banco Master, pouco antes ali da decretação da liquidação extrajudicial, tinha apenas 4 milhões em caixa. Só lembrando que o Banco Central decidiu pela liquidação do Banco Master em novembro do ano passado, e isso logo depois da fiscalização sobre a operação de venda do Banco Master ao BRB, né? Porque ali, nessa fiscalização que estava sendo gerida por Ailton de Aquino, supervisionada por Ailton de Aquino, foram ali demonstrados, encontrados os indícios desses ativos ali das carteiras de crédito falsas, né, podres, sem lastro, e aí ele fez uma denúncia ao Ministério Público que acabou ali gerando na investigação da Polícia Federal e propôs então decretar que o Banco Central decretasse a liquidação do Banco Master. A gente separou exatamente esse trecho, Thiago, que ele disse em depoimento à Polícia Federal no ano passado, que agora a gente teve acesso. A gente vai assistir agora. Apesar do Master ser um típico, nós chamamos S3, uma extinção de médio porte, dada a crise de liquidez do Master e com 80 bilhões de ativos totais, o acompanhamento por parte da supervisão era fundamental para entender a liquidez. Para pontuar isso claramente, um banco de 80 bi tem liquidez de 3 bi, 4 bi em títulos livres. O Master, antes da liquidação, só tinha 4 milhões de reais em caixa. Nesse mesmo depoimento, Thiago, Ailton de Aquino também cita ali os problemas na Will Bank, né, que era o banco digital do Banco Master e que também foi liquidado 2 meses depois da liquidação do Banco Master, também pelos mesmos problemas ali de liquidez. Ailton de Aquino também disse nesse depoimento que viu uma falha na política de governança do BRB em não identificar riscos na operação, riscos nas carteiras de crédito que acabaram sendo compradas pelo banco aqui de Brasília. Thiago. Bom, então esse depoimento em destaque aqui no Jornal Jovem Pan, e a Janaína Camelo vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre a volta do ano judiciário na próxima segunda-feira. Vou chamar agora os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, aqui no nosso telão já Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Denise, começo por você. Um banco com essa situação, ter 4 milhões de reais, entre aspas, apenas, né, em caixa, porque para a gente é muito dinheiro, mas para um banco como esse não é, a situação já era bem mais complicada, não é? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, Dora, boa noite, Kobayashi, boa noite você que nos acompanha. Pois é, para um banco é muito pouco e ele já havia recorrido também ao Fundo Garantidor de Crédito, é uma operação em aberto muito grande que se tem em relação ao Banco Master, e agora o Banco Central cogita a possibilidade, inclusive, de liberar o dinheiro compulsório, os recursos que ficam retidos, são garantias dos bancos também, principalmente depois da liquidação do Will Bank, que ampliou a necessidade de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para investidores, para quem tinha recursos depositados nessas instituições financeiras. Então, se sabia, já que há bastante tempo o Master vinha com essas dificuldades de liquidez, inclusive houve no Congresso a discussão para ampliação do Fundo Garantidor de Crédito, inclusive por conta dessa questão específica, e o mercado fica meio dividido. Ao mesmo tempo que o TCU questionou se a liquidação não foi rápida demais,
Por outro lado, há analistas de mercado que entendem que houve uma demora do Banco Central em adotar esse tipo de procedimento justamente pela baixa liquidez. Talvez a sindicância que será feita internamente pelo Banco Central possa mostrar efetivamente o que aconteceu. Pois é, Dora Kramer, bem-vinda. Dora, isso só mostra, né, que o banco já vinha mal das pernas. E, é claro, mais informações vão surgir. E semana que vem já tem Congresso Nacional e essa discussão estará no centro das atenções. Bom trabalho, Dora. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, Denise Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, temos aí o Congresso voltando, o Supremo voltando. Agora, esse depoimento, isso que foi liberado aí do Daniel Vorcado, o que me chamou a atenção, claro, não podia deixar de ser, foi a referência dele à questão política, as ligações políticas dele a respeito das quais se fala muito. Ali ele deu de inocente, né? Eu tenho minhas ligações com ele. Ele já tinha dito anteriormente, já tinha saído essa informação de que ele não se lembrava quem tinha estado na casa dele. Sabia que várias pessoas tinham estado, vários políticos, mas tinha esquecido quem eram, né? E agora ele diz que não houve, ainda faz ali uma brincadeira, diz que se tivesse ligações políticas não estaria de tornozeleira, não teria sido preso. Isso ele fala sobre agora. Mas, a respeito das ligações ao longo da existência do banco, estamos vendo uma existência fraudulenta, uma existência predatória, vamos ver se o que ele diz sobre essas ligações políticas é uma coisa tão distante assim. Quando começarem a sair os resultados das perícias da Polícia Federal, por exemplo, no celular dele. Celular, aliás, que ele se recusou a fornecer a senha para a juíza aí nessa cariação na Polícia Federal. Ela pediu a senha, ele se recusou a dar, mas isso é indiferente, porque a polícia tem plenas condições de extrair os dados desse celular. Aí sim é que a gente vai saber exatamente quem é, como é que eram essas ligações. E mais, né? Se tiver ligação com gente realmente que tenha foro privilegiado, isso justifique aquela ideia de que o processo volta para a primeira instância, fica enterrada, porque aí se justifica a manutenção desse processo, desse inquérito no Supremo. Kobayashi, aproveitando isso que a Dora está falando sobre dados dos celulares, o que estaria armazenado nesses aparelhos, isso vai ser decisivo para decidir se esse caso vai para a primeira instância ou não? E até hoje, inclusive, saiu uma informação de que o ministro Dias Toffoli poderia fatiar essa investigação. Quem tem foro privilegiado fica no Supremo e quem não tem isso poderia ir para a primeira instância. Bem-vindo, Koba. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Denise, todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, Tiago, se o ministro Dias Toffoli fatiar quem tem foro privilegiado, fica no Supremo, quem não tem, vai para a primeira instância, ele vai estar novamente propondo uma mudança no entendimento da Suprema Corte, que desde 88 já foi e voltou várias vezes em relação à extensão do foro por prerrogativa de função. Nos casos do 8 de janeiro, por exemplo, a gente viu a Suprema Corte formando o entendimento de que o foro privilegiado se estendia não só no tempo, mas também nos vínculos todos, mesmo com quem nunca passou por um cargo eletivo digno de um foro por prerrogativa de função. Então seria uma inovação, isso precisaria ser confirmado pelos pares da turma. Então eu não acredito muito nesta possibilidade. Acredito que se tiver algum envolvido com um foro privilegiado, o caso vai se manter no STF. A questão é saber se continua ou não na relatoria do ministro Dias Toffoli, porque diante de tantas matérias que a gente tem visto na imprensa que colocam, de alguma maneira, algum interesse na causa do próprio ministro, talvez ele não seja a pessoa adequada para conduzir a relatoria e aí ele precisaria se dar por suspeito ou ser declarado suspeito. Eu não acredito que a corte declararia a ele antes dele mesmo ser avisado para deixar a relatoria, mas isso tudo dependeria de uma grande pressão que a gente sabe, depois daquela nota do ministro Edson Fachin, nota do presidente do STF, caminha para não acontecer.